Amém, glória a Deus. Vocês podem assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui hoje, vocês são preciosos para nós. Cíntia, Arthur, Esther, Elbert, Larissa, o neto, Ana Carla, né? Exato, dá vontade de falar Ana Clara, né? E tá aqui já nossos, o Ada, a Estela, a Hanna, já são dessa família, estavam ali um pouquinho distantes, né? Mas agora não é distantes da fé não, tá bom, gente? Era distantes ali, com outras ocupações também, mas estão aqui com seus corações hoje junto conosco. O Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que está aqui. Eu queria que você abrisse comigo a escritura aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. E nós vamos refletir um pouco acerca destes ensinamentos que aqui foram registrados. E queria introduzir aqui você nessa leitura antes de nós irmos aqui para o verso 6, porque de fato a partir do verso 6 é onde hoje nós vamos refletir. Mas ali estava Jesus e alguns que iam chegando a ele começaram a inquiri-lo acerca de algumas coisas. E Jesus ele fazia sempre uma leitura extremamente profunda acerca da vida. Entenda uma coisa, Jesus ele é o autor, o grande autor por trás de toda a Escritura. O Espírito Santo ele vem inspirando e a Escritura ela nos é dada. Mas você tem que entender que Jesus, como sendo a palavra, ele é anterior à Escritura. A Escritura existe há aproximadamente 3.500 anos. Nós temos aí os relatos desta Escritura, mas Jesus é anterior à Escritura e ele é após a finalização. A Escritura ela vem testificando acerca dele até o último instante, até o rolo dessa existência se fechar e nós nos abrirmos agora para a eternidade, nós adentrarmos na eternidade. Mas eu quero que você compreenda que Jesus, por esse motivo, ele tem toda essa liberdade de olhar para a vida, ler a vida e convertê-la em escritura, porque na verdade as obras, tudo que foi criado, também participa desta escritura magnífica, que é o que testifica acerca de Deus. É assim que o salmista vem dizer no capítulo 19, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Do mesmo jeito, Paulo, quando ele vai ali para Romanos capítulo 1, ele vai nos dizer que tudo que se pode saber acerca de Deus, por meio das coisas criadas, por meio da criação, por meio do vislumbre do cosmos, aquilo se manifesta, de modo que aos homens, mesmo que eles digam, não, mas eu nunca tive acesso à Bíblia, mas eles se tornam inexcusáveis, porque uma observação da existência, uma observação do cosmos é suficiente para extrair dali escritura. Então Jesus ele vai utilizar de uma tragédia, ele vai pegar a história de uma tragédia que tinha acontecido naqueles dias. Havia uma torre em Siloé, e esta torre, vem um tremor e esta torre desaba. E o desabar desta torre, desta catástrofe, mata 18 homens. E aqui nós estamos diante de uma consciência que ali abordava a maioria dos judeus,
a maioria dos religiosos, e não só da religião judaica, mas a religião natural deste mundo, essa religião que muitas das vezes vai se sincretizando, vai se misturando com o mundo, essa religião se torna uma religião quase que kármica. Em que sentido que eu quero te dizer? É uma religião que ela diz que se algo acontece de ruim ou se algo acontece de bom, isso é efeito do que você fez. E sempre isso, eles de modo kármico eles dizem, se porventura uma tragédia aconteceu e alguém morreu em virtude desta tragédia, esta pessoa ela está em pecado. E aí, em cima desta consciência praticamente kármica, e é interessante que isso vai cada vez abordando, quando nós vamos para o meio dos espíritas, os espíritas eles olham para isso, ainda que não esteja atrelado a esta vida, porque às vezes nós estamos diante de uma pessoa muito sincera, muito justa, muito correta nesta vida, eu digo aos padrões humanos, que diante de Deus todos nós somos igualmente pecadores, não dá para nivelar um maior ou menor do que o outro, lá na escritura, em Romanos, Paulo vai dizer que o Senhor encerrou todos debaixo do pecado, para achar conosco de misericórdia, então nós todos somos igualmente pecadores, mas há pessoas que se destacam pela sua sinceridade, pela sua honestidade, pelo seu altruísmo, pelo seu cuidado com o outro, por tudo isso essas pessoas se destacam como espíritos mais elevados, que caminham no nosso meio sim, só que os espíritas, mesmo quando estão diante destas pessoas, que são justas, são boas, mas que porventura carregam algum tipo de tragédia, de marca na sua vida, ou no seu DNA, nasceu com algum tipo de deficiência, os espíritas vão apontar isso para uma vida anterior, não foi algo que aconteceu na vida anterior e agora ele está pagando por isso. Então essa visão kármica, que essa lei de causa e consequência, de que tudo que acontece é consequência de pecado, é consequência do mal, é consequência disso, é consequência daquilo, isso daí vem acontecendo durante toda a história humana. Isso fica mais evidente no livro de Jó. Note que Jó, ele foi um personagem contemporâneo a Abraão, e Abraão é antes da escritura, olha que interessante isso, Jó é um personagem contemporâneo a Abraão, e que aqueles versos, porque o livro de Jó todo ele foi feito em poesias, e no passado se recitavam muito em poesias, porque era a forma de se memorizar, antes da escritura existir, na forma que a gente conhece, o ser humano ele precisava de técnicas para memorizar, e a partir dessa memorização é que ele ia passando conhecimento. E qual a melhor forma de memorizar, se não uma música? Quem é aqui, quem estudou para vestibular, nós temos aqui o Adam, que ele se formou pela UNB, né, em matemática, mas provavelmente enquanto estudava, deve ter buscado modos de decorar a tabela periódica. É ou não é por musiquinhas que vocês fazem, aí cria lá um rapzinho, cria alguma coisa e consegue memorizar aquilo. Mas onde que eu quero chegar? Que o livro de Jó, ele chega para nós num determinado tempo, mas ele foi sendo repassado de modo poético até chegar e ser convertido em escritura. Mas no livro de Jó o que nós vemos o tempo todo é este padrão. Que padrão? O padrão de se acusar que as pessoas vivem as suas lutas, as suas crises, as suas dificuldades, as suas doenças, as suas tragédias em virtude de algum tipo de pecado. E nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre isso é verdadeiro. Mas Jesus, quando ele pega essa tragédia aqui da morte desses 18 homens, Jesus vira e fala para eles, Jesus fala o seguinte: então vocês acham que é decorrente de pecado? Eu quero dizer para vocês que se o arrependimento não repousar no coração de vocês, se vocês não se arrependerem, coisas piores a vocês poderão se suceder.
Coisas iguais ou piores poderão se suceder. Mas Jesus, no decorrer deste texto, ele vai construindo a sua lógica argumentativa, trazendo isso para fora dessa existência e levando isso para algo que ecoa para a eternidade. E aqui é que entra a grande preocupação, porque nós que estamos nesta existência aqui agora, em qualquer instante, como foi dito aqui pelo Jadson, nós podemos ter esta existência de nós usurpada, seja pela violência de um homem perverso, seja pelo acidente decorrente de alguma imprudência nossa ou imprudência de outrem, ou seja pela nossa própria condição de saúde. Basta que uma bolinha de alguma parte do meu corpo suba para o meu cérebro e eu estou morto. E a grande realidade é essa. Hoje, as mulheres que tomam muito anticoncepcionais, muitas sofrem de aneurisma. Muitas mulheres já entraram em estado vegetativo simplesmente por conta de um aneurisma, que é um glóbulo, um sangue coagulado, e este coágulo sobe, entope uma veia do cérebro e vem matar esta pessoa. E todos nós estamos sujeitos a isto. E diante desta sujeição que nós estamos, Jesus o tempo todo, ele vai trazer parábolas, aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele vai nos trazer parábolas sobre a nossa preparação para lidar com isso. Mas ele também nos traz parábolas da paciência do Senhor em relação à nossa contumácia, à nossa obstinação, à nossa teimosia em não se render aos pés do Salvador. E aí ele chega no verso 6, e ele vem nos dizendo o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Quero que você primeiro entenda o seguinte: quando você vai para as regiões de Israel, aquela região, o padrão dela é extremamente desértico. É tão desértico que não poucas vezes grandes guerras aconteceram naquela região simplesmente por causa de um poço. É muito difícil para a gente entender isso, porque a gente tem água encanada. Chega lá na nossa torneira, é tudo muito cômodo. A gente chega ali, planta uma plantinha, todo dia a gente agoa, a plantinha prospera facilmente. Mas quando você está diante de uma região que é extremamente desértica e disputada, o plantio ali tem que ser extremamente eficiente. Você tem que exigir o máximo de eficiência daquela terra, porque é uma terra naturalmente escassa. E aqui é uma parábola já para a nossa existência, para isso que nós vivemos nessa realidade corrompida, nessa realidade destruída, nessa realidade turva que nós existimos. Este mundo, as nossas vidas, as veredas que nós caminhamos aqui enquanto nós vivemos aqui, são veredas em meio ao deserto, são caminhos em meio à escassez de esperança, a escassez de amor, a escassez de sinceridade, a escassez de perdão, a escassez de todas as virtudes que vocês podem imaginar. E quando nós estamos diante de um ambiente de escassez, há necessidade de um máximo de eficiência na produção deste solo. E é disso que essa parábola vai nos contar. Porque é muito fácil nós olharmos para o Brasil, a gente vai daqui em Goiânia e a gente vê o tanto de terra para plantio, terra boa, coisa assim, a gente fala, cara,
Olha só, a gente não consegue imaginar o que é viver no deserto diante da pura escassez, diante da aridez. A aridez que se sente na fala, no olhar, no sangue, na vida, nas coisas. E agora, ele diz o seguinte, ele tem ali uma vinha, ele é um produtor de uvas, e aí tem uma figueira plantada no meio desta vinha. E este homem, no tempo da figueira dar frutos, porque existe o tempo apropriado para que aquela figueira possa apresentar frutos, quando seus galhos já estão tenros, secando, já se anuncia a temporada de sua frutificação, e aí ele vai lá, procura fruto e não acha nenhum. E aí ele fala, que desperdício de espaço. Eu já venho aqui várias vezes, eu dei espaço para ela crescer, eu utilizei os recursos que eu tenho em mãos, mas ela não frutificou. E agora, diante dessa situação, o que a lógica da eficiência vai dizer para este dono? Para este homem que é o proprietário desta terra, ele vai dizer, corta, arranca isso daqui, vamos colocar aqui, dar continuidade à vinha, eu não quero espaço mais aqui, ela floresce, mas não dá frutos, eu não quero uma árvore pomposa, que a sombra dela, inclusive, pode matar o meu vinhedo, que a sombra dela, inclusive, tira a força e a energia do meu vinhedo, que a raiz dela suga os nutrientes que eram necessários para que as minhas uvas, elas se produzam com melhor qualidade e que o meu vinho, ele venha com uma qualidade superior para que eu possa negociar. Então ele fala, a lógica é vai e corte. Entretanto tem um homem lá, que não é o dono da terra, mas ele é o cuidador daquela terra. E aí ele vai até esse viticultor, e aí ele diz o seguinte, há 3 anos, eu venho aqui, e procuro fruto nessa figueira, e não acho. Podes então cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E aquele homem, ele diz, Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, até que eu tome um cuidado mais especial acerca desta figueira, e a partir desse cuidado maior, eu vou olhar com mais carinho para ela, e o Senhor espera mais este ano, e no ano que vem o Senhor retorna aqui, e se de fato ela não deu frutos, tudo bem, então corte, mas vamos esperar ainda mais este ano, e eu acho importante aqui, que nós vemos claramente a figura do intercessor. Eu sei que este intercessor, da qual a Escritura está traduzindo aqui, é a figura de nosso Jesus Cristo, porque ele vem como o nosso intercessor, o nosso mediador, ele vem como aquele que intercede por nós diante de Deus. Só que eu quero lhes dizer uma coisa, que existe um ministério que por Cristo, através de Cristo, foi comunicado a cada um de nós. Quando eu digo comunicado, é que se tornou comum a cada um de nós. E que ministério é este? É o ministério da intercessão. Todos nós somos chamados, antes de tudo, para sermos intercessores. E eu vejo isso claramente nos mártires do Senhor. O primeiro mártir após Cristo foi Estevão. E enquanto ele estava ali pronto a ser apedrejado, ele olhava para aquela multidão que estava ávida pela sua vida. Paulo de um canto segurava suas vestes, como sendo aquele que autorizava a morte do homem de Deus.
E enquanto ele se mantinha ali pronto a morrer, ele olha para os céus, vê os céus abertos e vê Cristo à destra de Deus, já com as suas mãos erguidas, prontas para recebê-lo, mas ele passa a orar em prol daqueles que são seus acusadores, em prol daqueles que estão prontos para matá-lo, e ele diz: Pai, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E com quem ele aprendeu isso? Com o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo foi o nosso sumo sacerdote e nosso sumo intercessor. Mas eu quero que você entenda que cada um no reino de Deus foi chamado também para ser rei e sacerdote. Então, em todos nós recai esta responsabilidade da intercessão, da oração em prol do outro. A intercessão tem esse jeito maravilhoso de ser, porque por meio da intercessão, eu paro de me preocupar com os meus problemas, com os meus conflitos, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com as minhas tragédias, com as minhas ansiedades, com as minhas calamidades. Eu paro de me preocupar comigo mesmo e eu passo a exteriorizar o meu olhar. Eu olho para fora de mim e eu enxergo o outro. Eu enxergo o outro com a clareza que o Espírito Santo me dá. Sim, eu enxergo os defeitos do outro, mas para além de qualquer defeito, eu me coloco diante do Senhor e oro em prol do outro. Oro em prol da saúde, em prol da prosperidade. Eu oro em prol dos benefícios que o Senhor pode dar ao outro. E é impressionante o que isso acontece, como que Deus trabalha em relação a isso. Em Jó, nós vemos Jó intercedendo pelos seus amigos, que o acusavam de modo falso, que tentavam argumentar de todas as formas e trazer uma causa originária, uma gênese para toda aquela situação de calamidade de Jó. Mas ao final do livro, depois que o Senhor se apresenta para Jó de um redemoinho no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio da tribulação, ele se apresenta a Jó e ele coloca Jó no lugar dele. Então Jó passa a interceder pelos seus amigos para que o Senhor os perdoe. E enquanto Jó exerce esse ministério de intercessão, toda a vida de Jó é restaurada, toda a existência dele vem sendo restaurada, e aquilo que antes ele vivia apenas pela fé, pela esperança, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele começa a ver o seu Redentor se erguendo, o seu Redentor se levantando em prol dele, enquanto ele intercedia. Jesus Cristo, 7 palavras, ele diz, na ocasião que ele vai crucificado, quando ele está na cruz, 7 frases são registradas no Evangelho. A primeira delas: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Outra, ele sai da sua preocupação de si mesmo, ele olha para sua mãe e diz para ela: mulher, e aponta para João, o discípulo amado: eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Naquela hora, em meio à dor, com aquela coroa de espinho atravessando a sua frente, trazendo dores que são inexplicáveis, ele retirava forças para interceder. Ele olha para aquele ladrão que está do lado dele e diz: amém,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele fala acerca de si mesmo, e ele pede um pouco de água, é-lhe dado vinagre no lugar de água. Sua língua colava na boca. Quando ele olha para o seu pai, que não poupou a ele para a nossa salvação, ele diz: Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então ele diz: está consumada, está terminada a obra absoluta da intercessão. E por fim ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expira. O ministério da intercessão é um ministério necessário na vida do crente. Eu gosto muito de um livro do A.W. Tozer, que na nossa tradução ele veio com o título Nascidos Após a Meia-Noite. E neste livro ele vai dizer o seguinte: o primeiro ofício e o maior ofício que é dado aos homens é eles pedirem ao Senhor em prol do outro. E em segundo lugar, o segundo maior ofício é o ofício da pregação do Evangelho. Ele coloca o ofício da intercessão como estando acima, em primeiro lugar, do que a pregação do Evangelho. É o ofício da intercessão que vai quebrando as barreiras daquele coração que você tanto deseja que seja convertido, seja teu filho, seja o teu marido, seja o teu amigo, seja quem for. É por meio da intercessão, que o Espírito Santo ele vai quebrando os conselhos, ele vai derrubando as cadeias, ele vai agindo, e quando menos se pensa, aquela pessoa está com o coração aberto para se render ao Senhor. Você e eu somos frutos de intercessões. Wurmbrand, aquele pastor que eu já tantas vezes citei aqui, ele era um ateu convicto na Romênia. Ele disse que certa vez vai até uma cidade, um vilarejo montanhoso, e tinha ali um homem que tinha o seu coração extremamente desejoso de ver alguém ser evangelizado e ele ganhar uma alma para Jesus. E durante anos ele ora em uma Bíblia, ele pega aquela Bíblia e ora, e ele chora em cima daquela Bíblia. Wurmbrand já tinha lido a Bíblia diversas vezes e nunca tinha sido tocado, até que aquele homem vem e presenteia ele com aquele livro. Ele pega e começa a ler, mas aquele livro não era um livro comum, não era uma Bíblia comum. Aquela Bíblia estava regada pelas lágrimas de um intercessor. Estava regada pelas lágrimas de alguém que parou de pensar em si e passou a pensar no outro. De alguém que parou de olhar para o seu próprio ventre, para as suas próprias necessidades. Eu sei que nós temos muitas necessidades, eu sei que nós temos fome, nós temos necessidades fisiológicas, eu sei que nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades psicológicas, nós temos necessidades relacionais.
Entretanto, o que Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E como? Quando eu adentro no ambiente do reino de Deus, o que eu entendo é que o meu ofício é aquele ofício que o Senhor Jesus me entregou, que é de olhar para os outros, é chorar pelos outros, é amar aos outros, é sair de si. Igreja do Senhor, não rejeite este ofício. Aqueles que se posicionaram como seus inimigos, ore por eles. Interceda por eles. Se na tua casa as pessoas se levantam contra você, ninguém te compreende, glória a Deus, porque o homem espiritual, ele discerne tudo bem, mas ele não é discernido de ninguém, ele nunca vai ser compreendido. Se na tua casa isso acontece, interceda. Dobre os teus joelhos e ore. É impressionante como o Senhor, Ele é caprichoso. A Escritura diz que as orações dos santos, elas sobem até diante do altar de Deus. E elas vão se enchendo. E vão se enchendo como incensário. E vão se enchendo. Igreja do Senhor Jesus, não deixe de orar. Você está sem vontade, ore e interceda. Eu aprendi uma coisa nessa vida: quanto mais eu vou intercedendo pelas pessoas, mais vai aumentando a minha lista de intercessão. Ela vai ficando, parece, cada vez maior. E aí vai ampliando, e vai ampliando, e vai ampliando, e vai ampliando. E de repente eu olho assim, eu falo, meu Deus, parece que eu já não tenho mais nem problema. Porque o Senhor, Ele entra com solução em tudo. Como eu disse, cada um de nós aqui é fruto, primeiro, da intercessão de Cristo e do Espírito Santo. Segundo, da intercessão de alguém por nossas vidas. Ainda que a gente não conheça, ainda que a gente nunca tenha visto. E posso te dizer, é impressionante como a intercessão, ela consegue transcender o tempo. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu não estou contrariando a Escritura. Que há orações que aconteceram na década de 40, de 50, que estão sustentando a igreja do Senhor aqui hoje. Antes de qualquer um de nós termos existido. Há orações que aconteceram no primeiro século, ali juntinho com Cristo, e que estão sustentando a igreja até hoje. Igreja do Senhor, não cesse de orar. Ore pelo teu irmão. Descubra as necessidades. Ore. Faça pelo teu irmão. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Eu queria que você se colocasse de pé. O trabalho do intercessor, além de orar, é cuidar. Aquele homem, ele entra e intercede por aquela figueira. Mas ele também se compromete. Se compromete a escavar em volta, a aguar com mais cuidado. Porque a intercessão
ela exige de nós a responsabilidade e a disciplina de nós nos tornarmos cuidadores uns dos outros. Paulo, ele vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que eu ouvi também em Cristo. Ele está falando disso. Um pouco antes de falar isso, ele vai dizer: cuide do que é do outro, como se fosse teu. Lá em Filipenses 2. O intercessor, ele passa a ter esse cuidado com o coração do outro. O intercessor, ele passa a ser mais brando, mais manso, porque ele sabe que o coração do seu irmão é lugar santo que ele tem que reverenciar. Ele sabe que ele não está ali para maltratar, para lançar palavras de morte em cima de mais ninguém. Então ele é cuidadoso, sim. Não é que ele é melindroso, mas muitas das vezes ele se reserva ao silêncio, porque o silêncio vai dar o tempo de maturação daquele fruto. Há árvores que se você planta, há plantas que quando você está mexendo com elas, se você ficar aguando, mexendo o tempo todo, ela fica triste e morre. E às vezes você tem que jogar, você tem que aprender a lidar com aquela arvorezinha. Cada cultivo é um cultivo, e o intercessor, ele precisa se disciplinar para entender isso. Ou seja, por meio da intercessão, quantas vezes você já pediu: Senhor, me muda, me transforma a minha natureza? Quem já pediu isso para o Senhor alguma vez? Me transforma. Por meio da intercessão, você vai atalhando esse caminho, porque o Senhor vai operando em você, você vai aprendendo a ser essa pessoa disciplinada no cuidado, porque agora você vive para fora de você. Que o Senhor, ele possa, sobre cada um aqui, trazer esse espírito, onde eu paro de me preocupar comigo, onde eu paro de pensar, onde eu paro de colocar numa lente de aumento os meus problemas. Eu tiro os meus olhos dessa lente de aumento para os meus problemas. E quando eu desfocalizo dos meus problemas, quantas vezes a solução não aparece? Que às vezes os nossos problemas, o discernimento deles é como você ver um quadro, uma pintura de aquarela. Uma aquarela, se você olha bem de pertinho, você não consegue discernir o que aquele quadro significa. Mas uma aquarela, quando você olha de longe, você vê um ipê florido, a coisa mais linda diante de você, muitas das vezes. Ou vê uma casa, ou vê um rosto. Ou você consegue discernir melhor a partir do momento que você se distancia de você e você passa a olhar em volta. Tem mais coisas acontecendo. O Senhor, ele vai te restaurando, ele vai te auxiliando. O Senhor vai trabalhando em você, o Senhor vai te mudando, o Senhor vai te transformando segundo a imagem dEle, vai te convertendo até a estatura de perfeito homem, que é a estatura de Cristo. Senhor Deus, sobre a tua igreja, traz em nós essa consciência de que nós precisamos ser intercessores, de que nós precisamos sair dessa centralização dos nossos problemas e do nosso ego, e a gente precisa agora olhar pelos outros. Que num mundo que é tão vazio, frio, árido, num mundo seco, num mundo que é tão escasso das virtudes do Espírito Santo e do fruto, que o Senhor venha a trabalhar em nós isso, para que nós nos tornemos, Senhor, cada vez mais parecidos com Teu Filho, e para que nós possamos dizer: eu já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo eu, já não vivo para mim, Cristo vive em mim. Que isso seja a realidade que repouse no nosso interior e no interior da tua igreja. Não só esta igreja aqui, Senhor, as igrejas aqui do Gama,
as igrejas aqui do entorno, as igrejas do Distrito Federal, as igrejas da região Centro-Oeste, as igrejas do nosso Brasil, as igrejas da região do continente sul-americano, as igrejas de todo o mundo, Pai. Que o Senhor levante intercessores, pessoas que calejam os seus joelhos em prol do amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Amém, amém. Queria que você fizesse assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Está terminado.